Muito bom dia, vamos com as primeiras notícias do Fluminense nesta terça-feira, que pode ser decisiva em relação à saída de John Arias do Fluminense. Uma negociação que já vem rolando nos últimos dias. Ontem à tarde, finalmente, chegou a proposta oficial do Wolverhampton na Inglaterra de 20 milhões de euros e essa proposta não foi aceita pelo Fluminense. Ela foi recusada pelo Fluminense e eu vou trazer aqui os detalhes para vocês, muitos detalhes em relação a algumas exigências que o Fluminense está fazendo para negociar o seu melhor jogador com o futebol inglês. Então fique até o final deste vídeo, porque tem muita informação, vai ser um vídeo basicamente para tratar desta situação do John Arias. Se você puder, é claro, fique à vontade para deixar aqui o seu like, se inscrever aqui no canal se você não está inscrito. É muito importante estar conhecendo hoje aqui o canal do Alessa, então sinta-se à vontade. Se inscreva e também compartilhe os conteúdos aqui do canal, porque é muito importante, cada vez mais e mais tricolores chegando aqui e, consequentemente, ficando muito bem informados sobre Fluminense. Bom, eu vou tentar ser bem objetivo em relação a essa situação do John Arias, porque ontem a coisa avançou. E a saída do Arias, de fato, ela é uma saída iminente. Ela pode ser sacramentada nesta terça-feira, desde que o Wolves aceite algumas exigências que o Fluminense fez. E quais são essas exigências? Bom, primeiro, eles assinaram com uma proposta de 20 milhões de euros, isso dá pouco mais de 130 milhões de reais, e o Fluminense espera que esse valor, que ele suba um pouco essa oferta. Isso deve acontecer. A tendência é que isso ocorra, não sei até quanto vão chegar, se vão chegar, sei lá, 22, 23 milhões de euros, ainda não tenho essa informação, mas a expectativa do Fluminense é de que esse valor aumente de fato. Houve uma tentativa de, caso a negociação fosse concluída, de ficar com o John Arias até agosto, pelo menos, até o final de agosto. O Fluminense tentou ir por isso, mas de cara o Wolves descartou essa possibilidade. Então isso não vai acontecer. Se o Arias for negociado de fato, ele vai embora de imediato. Tá? Depois, qual o próximo passo? E talvez esse é a exigência mais importante que o Fluminense está fazendo. O clube busca receber um valor bem superior aos 50% que tem direito. Tá? Isso quer dizer que o Fluminense exige que o Patriotas abra mão de boa parte daquilo que tem direito, ou seja, os outros 50%. Aí não sei precisar para vocês agora se o Fluminense quer ficar com 70%, 75%, 80%, mas isso é comum nesse tipo de negociação. Um time que detém ali os direitos federativos do atleta, no caso o Fluminense, tem 50% dos direitos econômicos, o controle da negociação é totalmente do Fluminense e normalmente nesses casos, principalmente quando é um time bem menor como é o Patriotas, o clube acaba negociando, barganhando para ficar com uma parte maior e para eles, por Patriotas no caso, ainda assim ganhando uma parte menor, já seria bastante dinheiro para a realidade deles. Isso aconteceu, a mesma coisa aconteceu com o Nino. Lembra? Na época ele estava acertado para ir para o Tigres do México, estava tudo certo, mas o Criciúma não abriu mão daquilo que tinha para receber. E aí o Fluminense não aceitou, a negociação acabou melando. Então essa é uma exigência fundamental que o Fluminense está fazendo para concluir essa operação. Talvez, se o Wolves aumentar um pouco mais essa oferta, fique mais fácil fazer essa composição. Imaginando o Fluminense ficar, creio eu, tem um valor mínimo ali que o Fluminense deseja alcançar. Não sei se 15, 17 milhões de euros, talvez, pela sua parte, talvez. Algo nesse sentido. Tá? Então, esse é um ponto-chave para essa negociação. Ainda não sei se o Patriotas vai aceitar. Ontem o presidente do Patriotas, César Guzmán, falou que não houve contato, diretamente contato com ele, nenhum contato com ele. Esse contato tem sido feito com os representantes do atleta. Então talvez o próprio staff do Arias é quem vai conduzir essa situação com o Patriotas
para tentar compor esse acerto e, com isso, o Fluminense fechar a operação. Até então, pelo menos pelo que disse o presidente do Patriotas ontem, não há uma conversa entre Fluminense e Patriotas para isso acontecer, tá? O que é importante aí? Uma outra situação. O Arias recebeu uma proposta muito, mas muito alta, absurda, do Al Nassr da Arábia Saudita. O Arias tem um salário altíssimo hoje no Fluminense, um dos maiores salários do futebol brasileiro. E se ele vai, só para vocês terem uma noção, se ele vai para o Al Nassr, ele receberia cerca de 500% a mais do que ele ganha no Fluminense. Seria um contrato de 5 anos, de 10 milhões de dólares por ano, com 5 temporadas, 10 milhões de dólares por ano. E o Arias sequer quis abrir negociação, sequer quis ouvir. Provavelmente, o Fluminense não recebeu a proposta do Al Nassr. A primeiro chegou para o jogador, porque se o Arias não quer, não faz sentido fazer proposta para o Fluminense. Essa proposta não chegou, mas o clube acredita que esse valor seria superior ao que o Wolverhampton pretende pagar. Isso já tinha acontecido lá atrás, quando clubes da Turquia, o Zenit, da Rússia, tentou contratar o Arias mais de uma vez, o Arias não quis, e agora para a Arábia Saudita também não quis. A questão não é dinheiro com o John Arias. Isso todo mundo também já sabe, não é dinheiro. Então, gostando ou não, aí eu não estou entrando no mérito se é certo, é errado, promessa, não promessa, se ele tem que ser grato, se ele não tem que ser grato, isso é outra história. Não estou fazendo juízo de valor nesse caso aqui, mas é um fato. O Arias, durante todo esse tempo, ele foi coerente com aquilo que ele quer para a vida dele, para a carreira dele, desde o início. E ele sempre falou, ele sempre quis ir para uma liga que desse a ele uma projeção esportiva, que desse a ele a possibilidade de disputar uma Liga dos Campeões. E a Premier League sempre foi a prioridade dele. Tanto que ele quis ir para o Girona, com uma proposta ridícula de 7 milhões que eles fizeram na época, o Fluminense não aceitou, mas porque o Girona disputaria a Champions League. Tá? No caso do Wolves, é Premier League. Era uma das condições para a renovação de contrato do Arias que o Fluminense ouvisse a proposta, se chegasse uma proposta da Premier League e negociasse. É o que está acontecendo. E o Arias, inclusive, vai para a Inglaterra, se realmente for, para ganhar consideravelmente menos do que ganha no Fluminense. Isso é outro fato. A não ser que mudem os valores, mas hoje a proposta que o Arias tem do Wolves financeiramente é inferior ao que o Fluminense paga a ele. Só para vocês terem uma noção. Então, mercenário definitivamente ele não é. Não é essa a questão. Ele tem esse objetivo de carreira, esse plano de carreira, ele tem esse sonho. E aí, importante ressaltar, gente, isso aqui é informação que eu colhi, eu fiquei apurando ontem até 1h da manhã. Estou gravando esse vídeo para vocês aqui, já é 2h30 da manhã. Então, eu não estou, neste momento, dando opinião ou fazendo juízo de valor. Eu estou passando informações que eu apurei após a reunião desta segunda-feira, as conversas aconteceram, e também não só na segunda, nesses últimos dias, as situações que foram colocadas. Tá? Aliás, a informação da recusa da proposta do Fluminense inicialmente foi publicada pelos amigos lá do GE, e eu estou acrescentando aqui esse detalhe se eu conseguir apurar. Então o Arias colocou nesse momento, ontem, ele reforçou novamente o desejo de sair. Deixou bem claro, eu quero a transferência. É o meu sonho, eu quero realizar, eu desejo fazer a transferência. E eu gostaria que o clube fizesse isso, porque o que o staff do Arias, o que o Arias entende? Ele entende que entregou muito para o clube nesses últimos anos, foi correto, foi profissional, entregou títulos, desempenho técnico, e na visão deles seria a hora do Fluminense retribuir isso. E aí eu nem sei, eu não tenho informação de que para agora foi feita uma outra promessa, mas lá atrás tinha esse acordo
Se chegasse uma proposta para o futebol europeu, ele seria negociado. Enfim, tudo aquilo que a gente discutiu lá atrás, né, naquela outra janela. Então, agora parece que a Premier League era a prioridade absoluta. Havia um valor estipulado para isso. E aí o Ares entende que, diante de tudo o que ele fez, o clube poderia agora abrir mão dele fazendo essa negociação. Tá? Veja bem, é a visão dele. O Fluminense nunca quis negociar o Ares, em nenhum momento. Tanto é que renova o contrato do Ares lá em fevereiro, acreditando e colocando ele como o maior salário do clube, um dos maiores salários do futebol brasileiro, com o projeto do Fluminense era, na época eu falei isso, fazer do Ares um ídolo absoluto, um ídolo histórico do clube. Colocar ele num nível altíssimo de idolatria e de posição financeira dentro do grupo, dentro do elenco, dentro do que é o Fluminense hoje. O maior contrato que o Fluminense já pagou por um jogador. É o maior contrato da história. Foi esse oferecido pelo John Ares. Então o projeto do Fluminense, desde sempre, foi esse. E o clube, obviamente, não renovou o contrato, querendo negociar o atleta no meio do ano. Mas sabia, evidentemente, que isso poderia acontecer, porque o Ares já deixou, em várias situações, a mensagem de que continua tendo esse sonho de jogar na Europa. Na Copa do Mundo agora aconteceu a mesma coisa. Bom, eu só para fechar isso daqui. Ele sempre foi muito sincero em relação a isso. Isso foi algo que eu elogiei. Eu sempre elogiei o Ares. Eu falei, olha, não é talvez o que a gente quer ouvir, não é o que o torcedor, de uma forma, quer ouvir, mas ele é sincero. Ele nunca, eu sou Flusão, amo o clube acima de qualquer coisa e vou ficar, não importa, hoje eu não penso em sair, eu quero ficar no Fluminense, quero fazer história. Ele nunca fez questão disso. Isso é um fato. Ele nunca fez questão, pelo contrário, ele sempre deixou em aberto a possibilidade de sair. Então, desde o início, desde sempre, ele foi coerente. Mas tem que respeitar o contrato. Se assinou, tem que cumprir. Em tese é isso, gente. Mas sabe que na prática, no futebol, nem sempre é isso que acontece, infelizmente. Ele só não foi, na minha visão, o único momento que ele não foi, de fato, sincero e honesto foi na entrevista coletiva de renovação de contrato. Inclusive na resposta para mim, após a pergunta que eu faço a ele, ele nega, ele afirma que eu não vou debater porque eu acho que aconteceu daquela forma, mas ele nega, ele fala que estão falando por ele, que ele nunca disse que queria sair, que ele nunca fez qualquer demonstração pública de que queria sair. Quando a gente sabe que nos bastidores todo mundo, vários veículos anunciaram na época o conflito de ideias do staff dele, que obviamente representa também o que ele quer, o empresário dele, dando entrevista em ON, dizendo que não cumpriram com um acordo, com a promessa que fizeram. Isso está público, é só jogar aí no Google, você vai ver. Então era óbvio que era um discurso que não condizia com a realidade. Mas no mais, no geral, ele sempre foi um cara coerente com aquilo que ele desejava para a vida dele. Certo ou errado, aí é outra história. E ele nunca deixou de ser profissional, isso é um fato. Aliás, sem John Ares, o Fluminense teria vencido a Libertadores, não sei. A grande campanha que fez na Copa do Mundo, a luta do ano passado contra o rebaixamento, são coisas indiscutíveis. E eu acho que é necessário saber separar as coisas. Como eu venho falando, não há final feliz para o Fluminense nessa história, a não ser a permanência do John Ares. Porque o mercado não vai pagar aquilo que realmente ele vale, jogando com a bola no pé, dentro de campo. O mercado não vai pagar aquilo que o John Ares vale. Porque é raríssimo um jogador de 28 anos, que vai fazer 28 anos, sair do futebol brasileiro para a Premier League por um valor igual ou superior a 20 milhões de euros. É algo muito raro. A questão é que esse dinheiro não vai todo para o Fluminense. Esse é o problema. Esse é o X da questão. E depois o Fluminense vai ter, a diretoria vai ter a obrigação de ir para o mercado e fazer uma reposição à altura. E aí é outra dificuldade. E eu vou trazer mais informações em relação a isso ao longo do dia. Fiquem ligados porque
também tem notícia em relação a isso, resta apurar aqui alguns detalhes. Mas o Fluminense já está se preparando ali para ir para o mercado e buscar uma reposição, tá? Então a situação é essa, né? Hoje as coisas podem evoluir, hoje a situação pode avançar. Se o Wolves aceitar aquilo que o Fluminense está exigindo, o Ares pode ser vendido a qualquer momento ao longo desta terça-feira. Então é isso. Certamente tem outras questões aí que o Fluminense está exigindo, está pedindo, tem outros detalhes que a gente ainda não sabe. Talvez a gente vai conhecer aí ao longo do dia ou dos próximos dias, mas a qualquer momento eu posso voltar aqui e trazer essa notícia para vocês. Ficaremos de plantão o tempo inteiro, estou aqui na apuração, trabalhando para trazer e tentar trazer para vocês a informação mais correta possível. Então, isso é que eu posso passar para vocês em relação à informação. Depois, se tudo for concluído, que o negócio for fechado, aí a gente vai, enfim, debater um pouco mais o que será daqui em diante, como o Fluminense pode repor essa possível saída do Ares, e eu acho que também entender o que fica de sentimento, o que fica dessa relação entre Fluminense e John Ares. Antes de encerrar, já estava esquecendo aqui, sobre John Kennedy, chega ao Rio, volta para o Rio nesta terça-feira e é esperado nesta quarta pela manhã no CT Carlos Castilho, tá? John Kennedy vai se apresentar ao grupo, volta ao Fluminense nesta quarta-feira, já vai conversar ali com o Renato Gaúcho, vai começar a treinar com os companheiros. Haveria tempo hábil até de regularizar o John Kennedy para esse jogo contra o Cruzeiro, daria tempo, mas a tendência é de que ele fique realmente para o Fla-Flu, de que ele seja relacionado pela primeira vez neste retorno, justamente no clássico diante do Flamengo. Beleza? Então é isso. Qualquer novidade, qualquer notícia ao longo do dia a gente volta com todas as informações aqui no canal do Lessa. Um abraço. Esquece não, se possível, por favor, deixar seu like, seu comentário e se inscrever aqui no canal.